Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Leonardo, professor de filosofia. Bom, hoje nós vamos tratar da segunda parte das aulas, né, sobre o Adam Smith. Quem é, né, esse escocês que propõe analisar aí as riquezas das nações, não é verdade? Então a gente tem que atentar para duas coisas importantes, galera, que é o seguinte: a riqueza das nações, né, basicamente é uma manifestação de uma época. Essa obra não é válida para hoje, né? A visão que o Adam Smith teve foi uma visão ali da época dele, do século XVIII, ok? Segundo ponto importante que a gente não pode, né, descartar aqui é a ideia de que é um tratado para promover a riqueza dos estados modernos. A gente, né, tá no pós, vamos dizer assim, modernismo, né? A gente está aí vivendo a idade contemporânea, cada dia do século XXI está sendo escrita uma história nova, não é verdade? Então a gente não pode levar em consideração que as recomendações de Adam Smith, elas são válidas para hoje, não são, ok? Então, por que estudar ele? Essa é a pergunta que todo aluno faz para mim e etc. Bom, a gente estuda ele para entender como é que surge esse pensamento liberal econômico, quais são as bases do capitalismo. Isso é importante a gente saber, ok? Bom, a gente vai sair então do aspecto moral e vamos tentar entrar no aspecto social de Adam Smith. E o interessante perceber é que na Riqueza das Nações tem três grandes temas, resumindo, tá, gente? Três grandes temas importantes você dominar, ok? E quais são eles? Primeiro, a divisão do trabalho. Nós vamos tratar, primeiro ponto, divisão do trabalho, ok? Segundo ponto, valor de uso, valor de troca. É até conceitos ultrapassados esses, tá, gente? Mas é importante a gente conhecer. E o terceiro e último ponto é a autorregulação dos mercados. Aquele conceito importante que eu falei para vocês como um milagre, né? Ele chama aí esse milagre da regulação dos mercados, da autorregulação dos mercados, do equilíbrio do mercado, como mão invisível, ok, do mercado. Bom, então vamos começar o primeiro ponto, super importante a gente conferir, não é verdade? Então o primeiro ponto é a divisão do trabalho. O que você precisa dominar, saber, conhecer sobre divisão do trabalho, né? Ele faz, gente, uma mudança de paradigma, tá? Crucial entre o antigo artesão, aquele que produzia ali dentro, né, do sistema feudal, né, aquele processo de artesanatos ali, vamos dizer assim, né, de fabricação fabril ali do produto na sua origem, né, ele muda-se para um processo mais célere, não é verdade? A gente vai ver aí esse processo mais célere, que é o surgimento da operação mesmo, da divisão aí do trabalho no sentido operacional mesmo. O operário, né, aquele que faz a ópera, agora ele não é mais o dono do processo inteiro, ele faz apenas uma parte, por isso ele é um operário, ok? Quais são as mudanças inicialmente, então? São as vantagens que ele coloca, né? Que é a produtividade, aumento da produtividade, a padronização e extensão da atividade produtiva, né? Isso é super importante, porque você divide ali as peças de um carro, por exemplo, né? A Ford, o modelo fordista, com certeza deve ser essa ideia do Adam Smith, né? Até o Taylorismo mesmo, a gente vê, né? Toyotismo, falei Taylorismo, mas não, é Toyotismo, tá ok? A gente tem que levar em consideração que esses grandes movimentos eles são importantes aí para divisão mesmo, produção em massa de produtos, bens, ok? E ele mostra pra gente que o limite da divisão do trabalho é o mercado. Bom, vamos dar mais uma olhada aqui no nosso PowerPoint. Olha que interessante. Ele coloca aí pra gente um texto, né, muito legal pra gente ver. E eu trouxe aí pra gente perceber como que é importante. Ele fala o seguinte, olha, um puxa o arame, o outro o endireita, o terceiro o corta, o quarto o afia, o quinto o esmerilha na outra extremidade para a colocação da cabeça, né? Para se fabricar a cabeça são necessárias
2 ou 3 operações distintas. A colocação da cabeça é muito mais interessante e o polimento final dos alfinetes também, até a sua colocação no papel, constitui em si mesma uma atividade. Galera, o que ele está tratando aí nesse texto? Bom, da produção do alfinete, ok? Esses textinhos, gente, eles costumam cair no Enem, é regra. E você precisa ter ferramentas aí para compreender esses pequenos textos. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é a divisão do trabalho no texto, ok? Um puxa o arame, o outro o endireita, um terceiro o corta, um quarto o afia, o quinto o esmerilha na outra extremidade, ok? Todo esse processo de divisão do trabalho acelera a produção. Né? Ele vai deixar isso claro para a gente, ok? O segundo ponto, então esse é o primeiro ponto que a gente viu, que é a divisão do trabalho, não é verdade? Para a gente ir caminhando para o segundo ponto, é super importante, né, a gente fazer essa síntese aqui sobre o funcionamento da produção dos alfinetes. Então, o que é o cálculo do Adam Smith? Né? Se 10 homens dividindo o trabalho produziam no final de um dia 48 mil alfinetes, né, olha só para você ver, 48 mil alfinetes, 10 homens, não é verdade? Lá no antigo regime, no sistema de produção feudal, a gente tinha lá uma produção artesanal que um homem produzia 20 alfinetes por dia. Né? E os 10 homens juntos produziam somente 200 alfinetes. Gente, né, qual que tá aí, qual forma de produção tá mais parecida, né, vamos dizer, né, para atender os interesses de uma sociedade inteira, os interesses das massas, né? Não vamos pensar massa ainda aqui da forma contemporânea, não. Vamos pensar, né, a sociedade. Qual que está mais preparada para atender a sociedade? Né? O que produz mais ou o que produz menos? O que produz em mais tempo ou o que produz em menos tempo? A gente tem que parar para pensar nisso, ok? Essa mudança do modo de produção artesanal para essa nova forma de produção, né, dentro da divisão do trabalho, é muito importante para Adam Smith. Isso na economia, gente, é gritante, ok? Olha só, mais um ponto importante, então, a gente pegar, é o conceito que ele vai trazer de valor de uso e valor de troca. Conceito ultrapassado, mas interessante a gente parar para pensar nele, né? Lá na investigação sobre a natureza e as causas, né? Enfim, na obra Riqueza das Nações, ele tem esse título extenso, tá? Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Ele vai falar pra gente uma coisa legal lá, olha só, que o trabalho foi a primeira moeda de troca. Tudo girou em torno, inicialmente, não do ouro, da prata, do bronze, do ferro, né, do latão, não. Tudo girou em torno do trabalho. Era a forma de pagamento que as pessoas tinham. Você vê lá na Grécia Antiga, o escravo era uma forma de sanar as dívidas. Né? E sempre foi, para Adam Smith, né, o que enriquece uma nação é o trabalho. Ok, gente? Isso é muito importante. Então, como é que ele fala isso pra gente? Olha, vamos tentar entender esse texto aqui. Olha, o trabalho foi o preço primitivo, a moeda primeira que serviu para o pagamento e a compra de todas as coisas. Não foi com o ouro nem com a prata, mas sim com o trabalho que se processou de início em todo o mundo a aquisição de todas as formas de riqueza. Ok? Bom, quem produz riqueza, né, quer, de certa forma, também outras riquezas desejam trocar. Lembra a concepção do Adam Smith sobre o ser humano? Né? O ser humano é um ser, né, voltado para si, de certa maneira egoísta, sim, mas um ser também que, além de pensar em si, ele quer barganhar, quer trocar. Na verdade, ele quer aumentar. Nunca a gente fica satisfeito, para Adam Smith, só com uma coisa. A gente precisa aumentar, crescer, modificar, ok? Bom, olha só que interessante. Então, aqueles que têm essa riqueza, né, deu valor, né, o valor da riqueza está em trocar ela por outros bens produzidos, ok? Então ele vai falar isso o tempo todo pra gente, o valor de troca, né, e o valor de uso das coisas.
Vamos tentar entender, gente? Então, com calma, vocês leem esse texto, tá? Para aí no seu PowerPoint de casa, com calma, lê esse texto que tá aí pra gente continuar a entender. Só um resuminho, então, super simples. O que é valor de uso, valor de troca? Rapidamente, valor de uso, gente, de um bem é aquele valor útil que ele tem. É o valor dado pela sua utilidade, aquilo que ele... Para que ele serve? Por exemplo, né, uma caneca. Vou pegar minha canequinha aqui, fazer até propaganda, né? Minha caneca. O valor de uso que ela tem, para mim, é um valor grande, porque ela pode não valer no mercado. Ok? O valor de mercado dela pode ser o quê? Uma caneca dessa, né, tem, sei lá, 20 reais, 30 reais. Esse aqui eu ganhei, por isso eu não sei o valor. Mas imagine, 20 reais, 30 reais, né, não importa, 50 reais, o valor de mercado dela, então, ele é colocado, né, dentro de um parâmetro. O valor de utilidade é, por exemplo, para que ela serve? Para mim, ela serve para beber café, chás, não é verdade? E aí ela tem um valor de utilidade. Para mim, o valor dela é maior por conta disso, para mim. Mas ela tem um valor de mercado, não é verdade? Então, esse valor de mercado é o valor na hora da troca. Alguém pode chegar na hora né, de perceber lá, olha, para mim ela tem um bom uso, boa utilidade, eu adoro essa caneca. Alguém chega para mim e fala assim, você quer me vender ela? Você quer trocar comigo? Né? Aí fala assim, uma nova tá 40 reais, 50 reais. A sua tá usada, eu quero pagar nela 15 reais. Fala, eu não quero, não vou vender minha caneca, né, por 15 reais, não vou mesmo. Isso é o valor para mim, né? Para você não tem valor, para mim tem. Então, para Adam Smith, só para a gente pegar o valor de troca, ele tem esse conflito. Por quê? A gente pode entender ele como valor de mercado, mas também o valor que as pessoas pagariam nele, dependendo do estado que ele está. Ok? É igual aquela coisa, você tirou o carro da concessionária novinho, ele já não vale o valor que você acabou de pagar nele. Você tirou ele de lá, já caiu o valor. Né? Por último, a gente está chegando no final dessa videoaula, a mão invisível, né, que para Adam Smith é um conceito mais célebre, né, vamos dizer assim, mais importante, porque, gente, né, ele tem aquela pegada liberal, né, o laissez-faire, laissez-passer, deixa acontecer, deixa, né, Estado, não intromete não, deixa a coisa acontecer, ok? Deixa o comércio funcionar, deixa tudo acontecer, ninguém intrometendo na economia. O Estado não intromete porque o Estado, né, monárquico intrometia demais. Né? Lembra dos amigos do rei, né, o selo real, tudo isso tem muito a ver aqui com a crítica do Adam Smith. Agora não, agora deixa os comerciantes, né, fazer o seu comércio, ok? A sua mercancia. Então, já que não tem interferência do Estado, como que a coisa vai andar? Bom, gente, naquela época, né, é super importante a gente entender aqui, que a visão de Adam Smith é que o próprio mercado vai se regular. O interesse daquele que tem grana, né, vai ser atendido e ele não vai ficar segurando o dinheiro, a riqueza, porque outras pessoas oferecem coisas que ele precisa. Ele precisa alimentar, comprar roupas, comprar carros, né, comprar outros bens. Então ele vai gastar esse dinheiro. Esse dinheiro vai girar, ok? Vai girar, vai movimentar a economia. Então, como uma espécie de mão invisível do mercado, o mercado se equilibra, ok? Tá vendo aí? A ideia que eu queria passar é uma ideia de balança também, né, entre oferta e procura, oferta e demanda. Então ele fala assim, olha, o país que é bom em produção de vinho tem que se especializar e exportar esse bem. Porque quem produz pano, por exemplo, a Inglaterra, né, e Portugal, produzindo vinho, Portugal produz vinho. A especialidade, né, a vantagem absoluta de Portugal produzir o vinho. Inglaterra, a vantagem absoluta da Inglaterra é produzir tecidos. Então, que produza tecidos, especialize nisso e exporte isso. Ok? Por quê? Porque aí o encontro de interesse entre nações, né, entre comerciantes do mundo inteiro, elas vão se encontrar. Se você produz mais rápido vinho,
o outro produz mais rápido roupa, é bobeira cada país, cada comerciante oferecer tudo, né? Oferecer de tudo dentro de uma nação. É o trabalho, ó, se houver divisão do trabalho, tiver aceleração do trabalho, se é bom nisso, né? Então você tem que exportar isso, você tem que especializar nisso. Essa é a ideia dele. E para a gente entender melhor, claro, a gente termina com um texto aí para vocês entenderem o que é essa mão invisível, né, dentro aí da liberdade econômica, da iniciativa econômica. Gente, olha só, muita atenção nesse último texto. Falei para vocês, né, que no Enem chove, né, não cai pouco, não, né, chove textos assim, ok? E olha só, lá na teoria dos sentimentos morais, ele vai falar pra gente da mão invisível. Todo mundo acha que é na riqueza das ações. Mas não, não. Na teoria dos sentimentos morais que ele trata desse tema, ok? Que é o último tópico aqui. Pra gente terminar então, não é verdade? Os ricos consomem pouco mais do que os pobres. E apesar do seu egoísmo de quem? Dos ricos, e de sua capacidade natural, né? Egoísmo, gente, aqui no plural, tá? Egoísmo e sua capacidade naturais. Né? Embora desejem apenas sua própria conveniência, embora o único fim a qual destinem as labutas de todos os milhares que empregam sejam a gratificação de seus próprios desejos vãos e insaciáveis. Olha só, muita atenção. Ele está falando até agora, com ironia, falando dos ricos, não é verdade? E depois ele vai tratar dos pobres aqui, né? Mas inicialmente ele está fazendo uma ironia. Gente, ao falar dos ricos, ele está falando de nós todos, ricos, pobres, ok? Porque ele está falando da natureza humana, né? Apesar do seu egoísmo e capacidades naturais, ele chama os ricos, né? Mas ele está falando também dos pobres e de qualquer classe social, ele está falando da pessoa humana. Lembra que nosso curso de filosofia aqui, né, a gente tem que pensar na visão que esses caras têm do ser humano. Isso é importante, gente. É uma ferramenta da filosofia, visão antropológica dos caras. Ó, batata, cai direto, ok? Fiquem atentos a isso. Vocês lembram muito bem quando a gente estuda, você estudou com o seu professor, se teve outro professor, mas quem estudou comigo sabe muito bem que é batata. A visão dos caras sobre o ser humano não tem como, galera. É super importante para a política, a visão política dele, é super importante para a visão ética, para a visão, vamos dizer assim, para a sua teoria do conhecimento, da forma que a pessoa pensa o ser humano, ela constrói todo um sistema crítico, ok? E olha lá, então ele tem essa ideia, ó, o egoísmo e capacidade e sua capacidade aí natural, né, de pensar só em si, né? E o que tem dentro desse egoísmo? Próprios desejos, né? Seus desejos próprios vãos, inúteis, né? E insaciáveis, ok? O que é um desejo vão e insaciável? São as coisas que a gente tem prazer, tem, né? Sente satisfação em fazer, tem gozo, não é verdade? Dizia Aristóteles, gozo, prazer e gozo, ok? Então, para você comer determinado produto é importante, né? Todo dia de manhã eu tenho que ter ovo em casa. Todo dia de manhã eu tenho que ter, vamos dizer, né? Eu tenho que ter Nescau, tem que ter Toddy, né? Bom, não estou ganhando para isso, gente, mas é só para a gente entender aqui, ok? Os achocolatados em pó. Bom, para a gente terminar, eles dividem com os pobres o fruto de todos os seus melhoramentos. Bom, aí pode estar falando só dos ricos, né? Até então estava falando do outro ser humano. Mas que ele divide com os pobres todos os seus melhoramentos, né, o fruto dos seus melhoramentos, isso ele está querendo mostrar que tudo aquilo que alguém que retém dinheiro, né, precisa movimentar esse dinheiro porque ele não consegue dar conta de fazer sozinho, não é verdade? Não consegue. Por mais que queira, a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Bom, então são levados por uma mão invisível a fazer quase a mesma distribuição do que é necessário à vida que teria sido feita se a Terra tivesse sido dividida em porções iguais entre os seus habitantes. E assim, sem o pretender, sem o saber, promove o interesse da sociedade. Galera, para terminar então, fechou, ok? Fechou a nossa aula aqui falando disso. A mão invisível é para quê? Para autorregular os mercados. E o que ela serve? Ao interesse da sociedade. O próprio interesse da sociedade
cada um pensando em si, pra gente terminar, tá? Cada um pensando em si, isso faz com que a economia se movimente, ok? Porque você vai gastar dinheiro com educação, saúde, segurança, gente, alimentação. Olha só, você não vai reter o dinheiro, então você vai ter que distribuir. Por exemplo, algum grande empresário que esteja vendo esse vídeo, ele sabe que ele está gerando emprego, ele está distribuindo. Claro que ele vai enriquecer mais com isso, mas tudo bem, isso não é um problema, isso é uma vantagem absoluta. Mas que ele vai estar trazendo, né, a melhoria do interesse da sociedade, isso é indubitável. Galera, então levar em consideração esse contexto, tá? Isso é válido para hoje? Não necessariamente dessa forma. Mas é super interessante a gente perceber esse pensamento para hoje, ok? Para os dias de hoje, para o nosso mundo contemporâneo, principalmente, né, os problemas sociais, políticos e econômicos que a gente vê por aí, tá? Então eu fecho aqui esse vídeo. Espero que vocês estudem bastante o Adam Smith. Ele cai, gente, demais em vestibulares diversos. Então, estude, leve a sério aí, ok? Anote tudo que o Leozão tá falando aqui. Um beijo pra você, até a nossa próxima videoaula. Valeu!